Salve, meus queridos, tudo em paz? Você chegou ao quarto episódio da série Leis que Mudam Tudo na Sua Vida. Aqui eu te falo sobre as leis universais do dinheiro, que são princípios fundamentais para que você viva de forma abundante, alinhado ao propósito de Deus e ainda com dinheiro no final do mês para conquistar os seus sonhos. Então, no card aqui no canto tem o link para toda essa série. Lembrando que toda terça-feira às 13 horas sai um episódio novo. Por isso se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ser lembrado sempre que chegar um novo episódio. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro. Você está aqui na minha casa e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a lei que promete te levar à fartura. A lei do planejamento. Bom, eu não sei exatamente quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando aqui no dia 20 de dezembro, né? Já nesse climinha de ano novo, de vida nova. E eu acho bem interessante, né? Porque parece que nessa virada de ciclo é um período de recomeços, de renovar a esperança e de fazer novos planos. Quem nunca, né, chegou no final do ano e falou assim, não, esse ano vai ser um ano diferente. Quando eu terminar esse ano, eu vou conseguir emagrecer, né? Ou então eu vou conseguir fazer a minha reserva, eu vou conseguir pagar todas as contas, eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. Então a gente faz muitas promessas aí nesse período de virada de ano, né? E eu acho que é muito oportuno a gente falar sobre planejamento nesse momento. Mas o que mais me deixa receoso, né? Porque não tem problema nenhum fazer essas promessas, renovar a esperança. Mas o que mais me deixa receoso é que por muitas vezes eu fiz as mesmas promessas ano após ano. Então eu vou emagrecer, e aí passa o ano, chega no final do ano e eu tô indo do mesmo jeito. E aí não, agora vai, eu vou emagrecer. E aí passa o ano inteiro e eu tô do mesmo jeito. E as coisas parecem que não acontecem. Então eu comecei a pensar, o que está faltando para de fato ter uma mudança de vida, né? Não só num ano novo, mas nos planos, nos objetivos, né? O que liga o abismo que existe entre o querer, o desejar e efetivamente concretizar isso? Hoje eu tenho uma resposta. A ponte que liga, que nos faz transpor o abismo entre o querer e o realizar, chama-se planejamento. O planejamento nos faz agir, nos conduz à fartura, nos conduz a resultados concretos. Escuta o que eu vou te dizer aqui, olho no olho. Ninguém que realmente deseja alcançar, crescer, ter sucesso, pode desprezar a lei do planejamento. E quando a gente começa a falar de planejamento, eu já começo a ouvir o mimimi aqui de muita gente por aí, né? Dizendo assim, ah, Cadu, isso aí é muito difícil, é muito complexo para aprender, são muitas variáveis e tudo mais. Ou então, ah, Cadu, mas aí eu vou perder muito tempo para fazer tudo isso, e se as coisas não acabarem não acontecendo como planejei, né, e tal. Ou então, gente que diz ainda, ah, Cadu, mas... cara, a vida é uma só, você vai vivendo e as coisas vão acontecendo, né? Esse negócio de fazer muito plano, isso aí não funciona e tal, né? Eu acho que, talvez além de todas essas coisas, a que mais me deixa assim, que eu chego a achar engraçado, as pessoas dizem assim, ah, Cadu, mas aí eu vou ficar refém desse plano, né? Eu vou querer fazer e não vou poder, eu vou querer tá aqui um orçamento, aí eu quero gastar aqui com alguma coisa e não vou poder porque tem um orçamento. Não, esse negócio aí, isso aí vai me deixar preso nesse orçamento, né? Eu acho até engraçado isso. Então, pensa comigo, né? Vamos trazer esse exemplo de planejamento alinhado com finanças, né? Que uma das ferramentas que é bem importante é o orçamento familiar. O que a pessoa não percebe é que é ela quem faz o orçamento. É ela que faz o plano. Ela não é escrava de alguém que impôs um orçamento para ela. Ela não é escrava de alguém que traçou uma trajetória, um plano, um mapa para ela atingir os objetivos dela. Não são os objetivos de outra pessoa. Então, quando a gente está falando nesse planejamento de vida, ela define os objetivos, ela traça a rota para chegar lá, ela traça aquilo que é prioridade para ela. Então, no final das contas, ela é uma, entre aspas, escrava dela mesma. Os objetivos são os dela. Ela batendo na mesa e dizendo assim, olha, a partir de agora eu vou seguir por esse caminho. A partir de agora, as minhas finanças, o dinheiro que foi confiado nas minhas mãos, vai ser usado com esses objetivos.
Então a gente não está falando de seguir o plano de uma outra pessoa, né? De ser imposto e de se tornar refém dos objetivos e do desejo de outra pessoa. A gente está falando de você assumir a responsabilidade pelos seus resultados. E aí as pessoas acabam entrando nessa onda, né? E sendo ali atingidas pela síndrome do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, Cadu, não, a vida é uma só, você tem que viver, vai vivendo. Ainda usa versículo para isso, né? Não, para cada dia basta o seu próprio mal. Então, eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Amanhã tem as suas próprias preocupações. Eu tenho que me preocupar com agora. Eu tenho que fazer agora. Então, vamos fazendo aí, vamos vivendo que para onde a vida me levar, Deus vai à frente da minha vida. Ele vai tirando todas as barreiras, os impedimentos. Oh, aleluia, né? Eu tenho muita fé que Deus está à frente, mudando a minha vida, a minha história e tudo mais. Você tem tanta fé que Deus está à frente que você não está fazendo aquilo que Ele te orienta a fazer. Então tem alguma coisa errada aí, né? Eu costumo dizer que a vida, quando você deixa a vida te levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida normalmente vai te levar para onde você não quer ir. O ciclo natural é esse. Por quê? Porque existe uma coisa chamada pecado e que naturalmente vai te afastar de uma vida abundante. Então, a primeira coisa que você tem que notar é que a vida não vai te levar para onde você quer ir. Ou você assume as rédeas e coloca a sua vida na direção que você entende ser a direção dada por Deus, porque é uma outra coisa. Deus não vai simplesmente te amarrar e te levar cativo, escravo numa direção. Deus vai te dar planos, ferramentas, vai te dar princípios, leis, vai te dar uma direção, aliás, já te deu através da palavra, né? Nem vai te dar, ele já te deu. Existem muitos princípios de Deus que você não precisa perguntar para ele. Você precisa ler a Bíblia e colocar em prática. Então, eu costumo dizer que a maior expressão de fé, eu tenho tanta fé que Deus vai fazer algo que eu me movimento nessa direção. Então, quando eu traço um plano, quando eu traço uma rota, quando eu defino um objetivo específico, defino um destino, quando eu penso e procuro clarear a jornada para chegar até lá, aí sim a gente está tendo uma atitude de fé. Aí sim a gente está, de fato, sendo diligente. E o planejamento está muito ligado com a lei da diligência, né? Que foi a lei que nós falamos na semana passada. Eu sou diligente, logo, uma das coisas que eu faço é o planejamento, né? Aqui eu já estou dando um spoiler, né? O planejamento é uma das leis de atitudes, não uma lei de identidade. Isso é uma característica interessante, né? Tem alguns versículos que falam, né, que Deus criou planos em direção a isso, em direção àquilo. Então Deus é um Deus de planejamento. A própria criação e a história e tudo que aconteceu para chegar a Cristo é fruto de um grande plano de Deus. As coisas não acontecem de forma aleatória. Mas você precisa exercitar essa lei, colocar essa lei em prática. E pensa comigo, mesmo que você tenha muitos recursos, o planejamento ainda é importante. Eu concordo se você me disser, Cadu, quem tem menos recursos está mais dependente de um bom planejamento para atingir os seus objetivos do que quem tem mais recurso. Eu até concordo. Mas existe um recurso que ele é igualmente escasso para todos nós, que é o tempo. E esse tempo precisa ser colocado dentro desse planejamento. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você queira abrir um restaurante. Você vai, tá, o sonho da sua vida, você idealizou tudo, fez todos os cursos e tudo mais, né? Tem uma comida deliciosa e tem um modelo de negócio que está bem legal, que vai funcionar. E aí você começa a fazer a obra física, né? Construir o prédio, o espaço onde vai ser o restaurante, cozinha, a salão de atendimento e tudo mais. Enquanto a obra está acontecendo, o negócio não está cumprindo a sua função. O negócio ele foi feito para transformar a vida através da alimentação, dar uma experiência para o cliente, enfim. Você criou um modelo de negócio maravilhoso. Mas enquanto aquela obra não acabar, aquele negócio não serve para nada. Ela é só um espaço. Se você tem um bom plano, você consegue ganhar tempo, não só recursos. Mas tempo é um recurso tão importante quanto, ou mais importante, porque ele é um recurso que não tem como ser recuperado.
Então eu quero que você perceba a importância do planejamento. Principalmente num país que não valoriza isso, que não prioriza isso. Nós brasileiros, temos a característica, né, de sermos imediatistas. Deixar tudo para a última hora. E por vezes, como fica para a última hora, não tem que abrir o restaurante de qualquer jeito, bota do jeito que está aí e acaba não entregando aquilo que foi, né, tão sonhado, que, poxa, eu queria dar uma experiência melhor para o meu cliente, mas eu não consigo, porque a minha estrutura eu tive que terminar aqui. E aí vamos fazendo. A gente vai rodando o negócio e fazendo ao mesmo tempo e tudo mais. Ok, eu entendo que feito é melhor do que perfeito. Mas por vezes, o bem feito, né? Não o perfeito, mas o bem feito, ele não aconteceu por falta de planejamento. Você poderia ter gastado o mesmo tempo e os mesmos recursos para ter um resultado melhor. Então o que a gente já aprendeu até aqui? Primeiro, que o planejamento não é um instrumento de tortura, né? Não é para que você não vai poder dar um passo fora do plano, né? Não é isso. Pelo contrário, é você assumir as rédeas da sua vida, a direção da sua vida e dar um destino, um objetivo claro e traçar um caminho claro para chegar até lá. A gente já viu também que o planejamento ele vai te proporcionar usar melhor o seu tempo e os seus recursos, ter resultados superiores com a mesma quantidade de tempo e recursos. A gente viu que não é uma coisa de outro mundo, super mega difícil. Então, a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do vídeo e vimos que é uma das leis universais do dinheiro atreladas ali a atitudes e não a uma identidade. Eu tenho uma identidade como, por exemplo, ser diligente. Eu vou deixar um linkzinho aqui no canto para a lei universal da diligência que a gente já falou. Então, eu sou diligente, portanto, me comporto, ajo, faço planejamento, né? Então, tá bem relacionada, mas o planejamento você não é um planejamento, né? Você é diligente e por isso age com planejamento. Então, ela é uma das leis universais do dinheiro de atitudes, tá? Mas eu quero que a gente aprofunde mais no conceito sobre planejamento e por isso eu trouxe aqui o conceito do dicionário. Vamos ver o que o dicionário nos traz sobre planos, planejamento, planejar e afins, tá? Então, olha só. Elaborar um plano ou uma planta, projetar, organizar um roteiro, né? Programar, serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, estabelecimento de métodos convenientes, né? Planificação de tudo isso, projeto, esboço, desenho, né? Ou desenho de uma construção, de uma casa. Então, olhando para todas essas definições e para aquilo que eu vejo através dos princípios bíblicos, eu cunhei uma frase que define planejamento. Acompanha comigo. Planejamento é o processo rotineiro de dar clareza à jornada em direção a um objetivo específico. Então, eu quero ter clareza daquilo que eu vou precisar caminhar até chegar a um destino específico. Então é como se eu estivesse criando um mapa para isso. É a criação do mapa que procura prever quais os recursos e métodos necessários para atingir esse objetivo, bem como evitar os possíveis impedimentos e aproveitar as possíveis oportunidades. Né? Oportunidades essas que podem ampliar os nossos resultados, ou seja, ter mais resultados com os recursos que eu estou usando ou ter o resultado esperado gastando menos recursos. Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente está pensando em alguns tipos de planejamento. O primeiro deles é chamado de planejamento estratégico, que é aquela visão de mais longo prazo. Na arquitetura da vida, como eu costumo chamar, onde você constrói a vida de acordo com a direção que Deus lhe deu, esse planejamento estratégico ele está muito vinculado à clareza de propósito. Então, quem eu quero ser daqui a 10 anos? Quais são os meus objetivos? Quais são o que eu quero conquistar ao longo dessa caminhada? Tá? Então, alinhar a vida, que às vezes vem de algo completamente diferente do propósito, para uma vida centrada no propósito, né? Sair da vida pelas propostas e direcionar para a vida pelo propósito. Então isso
faz parte é algo rotineiro. Eu estou o tempo todo revisitando, reconstruindo, alimentando e crescendo. Então, se existe esse primeiro guarda-chuva mais amplo, né, mais longo, que é o planejamento estratégico, a gente tem um próximo nível, que é o planejamento tático, que está intimamente relacionada com a visão que eu tenho de futuro. Então, eu tenho um plano que está alinhado com o meu propósito de vida, aonde eu quero chegar, quem eu quero ser daqui a 10 anos, e eu preciso traçar objetivos pontuais. Então, eu quero chegar lá na frente, mas para eu chegar lá na frente eu preciso primeiro chegar aqui, depois chegar aqui, depois chegar aqui, e uma hora eu chego lá. Então, essa visão, né, enxergar ver a linha de chegada, né, quando eu ainda estou aqui na partida, traçar uma rota segura para chegar até lá, é o planejamento tático. Então, ele é um planejamento de um prazo menor e que está atrelada com a nossa visão. No meu caso, por exemplo, o meu propósito é libertar as pessoas da escravidão que o dinheiro causa. Então, a minha vida é conduzida nessa direção. Mas eu tenho algumas visões de futuro. E o próprio canal aqui no YouTube é uma delas. Eu dedico tempo e dinheiro nesse canal para gravar os vídeos, fazer os roteiros, investir em iluminação, câmera e tudo mais, exatamente porque eu entendo que essa é uma ferramenta que me leva a viver esse propósito. Porque eu alcanço pessoas como você que está me assistindo que eu hoje não consigo alcançar nas minhas palestras presenciais, né, quando eu vou num evento, nas pessoas que eu atendo. Então isso me dá alcance, né, profundidade, eu consigo chegar a mais pessoas. Isso não é porque eu quero ganhar mais dinheiro, mas é porque eu quero libertar mais pessoas da escravidão que o dinheiro causa. Então, fazer um curso, por exemplo, e desenvolver um canal no YouTube faz parte de um objetivo, de uma visão que eu tenho de futuro, alinhada a um propósito maior, que é esse planejamento estratégico. E aí a gente tem as ações, né, o planejamento operacional do dia a dia. Então, vou gravar o vídeo tal dia, vou fazer os roteiros tal dia, vou fazer assim, assim, assado, vou para cá, vou para ali, vou desenvolver uma parceria, vou chamar um fulano para gravar junto comigo. Isso faz parte do dia a dia. E aqui a gente tem esse planejamento mais operacional, tá? E aí a gente fecha todo o arcabouço de planejamento, um planejamento mais amplo, que ele é destrinchado em ações mais táticas, que é atreladas à visão que eu tenho de futuro, e dentro desse planejamento tático eu vou destrinchar isso no dia a dia através de um planejamento mais operacional. Então existem ferramentas para trabalhar todos esses níveis de planejamento em diferentes áreas da vida. Porque quando a gente fala sobre planejamento, a gente não fala necessariamente de planejamento financeiro. A lei não é planejamento financeiro, é planejamento de vida. E dentro da vida você tem planejamento financeiro, você pode fazer um planejamento para atingir resultados na sua saúde, planejamento para atingir resultados no seu casamento, planejamento para atingir resultados com os seus filhos. Você pode direcionar os seus esforços em direção a um objetivo específico. Quando a gente fala de finanças, a gente pensa, o que é um planejamento estratégico de finanças? O planejamento de aposentadoria, por exemplo, faz parte da estratégia. O planejamento de investimentos de carreira. Então, eu vou conduzir a minha carreira nessa direção. Isso faz parte e tem um impacto financeiro muito grande. Quando a gente fala de planejamento tático ali nas finanças, eu vou falar do meu orçamento anual. Em um ano, o que eu pretendo ter de receitas, de despesas, de crescimento de patrimônio, acompanhar ali ativos e passivos. Então a gente está falando de algo de médio prazo, que é, às vezes, para você eliminar um financiamento, eliminar uma dívida, isso vai te tomar, às vezes, até anos, ali 2, 3 anos, tá? E o planejamento operacional aplicado a finanças é você acompanhar o orçamento do mês. Receitas, despesas diariamente, o que entra, o que sai, né? Se isso está alinhado com as suas expectativas, com os seus objetivos. Então, poxa, o meu objetivo é eliminar essa dívida. Eu não vou eliminar essa dívida amanhã. Ela vai demorar, sei lá, 1 ano para eu conseguir, eu reparcelei, fiz uma negociação. E para isso, eu preciso, no dia a dia, conseguir fechar o mês e ter R$1.000 sobrando para pagar aquela parcela da dívida que está atrasada. Então,
esse dia a dia está acontecendo, eu estou sendo conduzido, as minhas escolhas no dia a dia estão me levando a ter essa grana extra para quitar essa dívida, né, que faz parte do meu planejamento de médio prazo? Lembrando que se ficar qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu estou aqui para te ajudar e para tirar todas as dúvidas. A lei universal do dinheiro, do planejamento, ela está descrita em vários versículos, em vários textos ao longo da Bíblia. Em alguns momentos de forma implícita, onde a gente vê que alguém fez um plano para atingir um determinado objetivo, inclusive o próprio Deus, e de forma explícita, onde alguns textos falam sobre elaborar planos, né? Falam sobre isso de uma forma mais direta. Então eu trouxe alguns versículos para que a gente aprofunde o nosso entendimento sobre o planejamento. O primeiro deles é inclusive o versículo que embasou a imagenzinha da capa do vídeo, né, da thumb. Essa lei vai te levar à fartura. Esse versículo ele está em Provérbios, no capítulo 21, versículo 5. Acompanha comigo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então a gente tem uma consequência natural de fazer bons planos. Fartura. Isso é evidente no texto. O que me chama a atenção é o contraponto desses planos bem elaborados, que é apressado. Porque numa leitura rápida, não tem como você relacionar diretamente fazer planos, ser contra, né, ir contra ser apressado, e ser apressado ir contra fazer planos. Porque a impressão que dá é que, inclusive, poxa, eu vou fazer planos para conseguir atingir esses objetivos mais rápido, para ser mais apressado, né? A priori, a gente pode até pensar fazer uma relação dessa forma. Mas, quando eu li esse texto, caiu a ficha. O apressado é o cara que pula etapas, que procura atalhos, que ele não está disposto a trilhar o caminho. Ele quer o jeitinho para chegar lá. Ele quer encontrar o jeitinho brasileiro. Não precisa se preocupar com tudo isso, não. Quando chegar lá na hora a gente faz assim, vai dar certo. A gente vai conseguir fazer, vai dar certo. Quem escolhe fazer planos, escolhe não queimar a etapa do planejamento, escolhe aparentemente começar um pouco atrás, começar um pouco mais lento. Porque se você olhar duas pessoas que estão para fazer a mesma tarefa, vamos imaginar que duas pessoas precisam atravessar um rio. Uma delas fala assim, eu tenho que atravessar o rio? Beleza, já começa a correr na direção do rio. E a outra fala, eu tenho que atravessar o rio? Peraí, para eu atravessar esse rio eu vou precisar de tal coisa. Tem uma árvore bem ali que eu posso amarrar uma corda e tal e tal. Então, quem está olhando de fora e vê o cara que já está correndo na direção do rio, acha que ele está indo na frente. Mas, na verdade, quem está aqui traçando um plano está criando uma rota segura e uma rota para gastar o mínimo de energia e atingir o melhor resultado possível. Às vezes, esse cara que correu na frente, que foi apressado, que queimou uma etapa, que aparentemente nos primeiros passos parece estar na frente, é o cara que vai morrer afogado no rio. Então você precisa perceber que o tempo investido em planejar é um tempo ganho no executar. Identificar problemas na etapa de planejamento te poupa dinheiro, energia e tempo na etapa de execução. Porque quando você está no papel, a única coisa que você vai gastar é borracha para apagar e fazer um caminho diferente. Mas quando você está no campo de batalha, um erro pode te custar muito caro. Então, como diria Winston Churchill, né? Quem falha em planejar, planeja falhar. Então, esse é o primeiro ensino que esse versículo nos traz. Não queime a etapa do planejamento. Não seja apressado. Não procure o jeitinho. Não procure o atalho. Siga na sua jornada. Planeje. Procure as ferramentas que vão te conduzir a uma vida farta, a uma vida abundante. Outra coisa que fica evidente nesse versículo é que se existem bons planos, planos bem elaborados, existem maus planos, planos mal elaborados. Então, invista tempo em fazer um bom plano.
E quando a gente fala sobre planos financeiros, sobre a parte financeira, né, do planejamento, a gente tem um outro versículo que aprofunda mais esse entendimento. Então acompanha comigo o que está escrito em Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 14, versículos 28 em diante. Fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de concluí-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: ah, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, versículos 28 a 30, tá? Lendo esse versículo, a gente já tem alguns aprendizados que estão na nossa cara, que estão explícitos. O primeiro deles é que você começar um empreendimento e ficar pelo meio do caminho causa vergonha. É um motivo de vergonha. E é um motivo de, 2, prejuízo. Então você está perdendo algo. Mas existem aprendizados, lições mais profundas nesse texto que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é de que, independente de quanto você gastou, de quanto tempo você investiu, de quanta energia você dedicou para um empreendimento, para uma obra, como é o caso, se ela não for concluída, ela não serve para o objetivo que foi desejado. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que é feito uma licitação para uma escola, tá? E infelizmente, no Brasil, é muito comum a gente encontrar obras abandonadas, licitações que foram perdidas, enfim. Não vou nem entrar nessa seara. Mas uma construtora ganhou essa licitação e a obra ficou pela metade. Ela fez a fundação, ela fez as paredes, a estrutura, paredes e o teto, mas a obra não foi finalizada. Essa obra, ela serve para ser uma escola? Essa obra, ela serve para ser um hospital? Não. Independente de quanto foi gasto, se foi gasto 10% da obra ou 90% da obra, se ela não for concluída, ela não vai servir para o objetivo proposto. Ela não vai se transformar numa escola independente de quanto foi gasto ali. E eu não vou nem entrar de para onde foi gasto, tá? Isso é outro assunto. É outra lei que vai falar sobre honestidade e tudo mais. Não vamos nem entrar aí. Mas o fato é que, independente de quanto foi gasto, se não foi concluído, não vai servir. Se a gente pegar esse texto e a gente nota, o camarada está construindo uma torre, ele precisa de uma torre de 10 metros, por exemplo. Se ele gasta dinheiro para fazer a fundação, começa a subir estrutura e tal, e chega em 7 metros e para, não interessa o quanto ele gastou. 7 metros é 7 metros, mas ele precisa de 10, então não atingiu o objetivo proposto. O problema é que por vezes a gente se acomoda com os 7 metros, se acomoda com a obra abandonada, se acomoda e diz, poxa, não deu. Mas por que não deu? O que faltou de você fazer? Então, planos bem elaborados nos conduzem a resultados efetivos. Não interessa o que você fez, interessa se você chegou lá. Não interessa quantos quilômetros você andou. Se você não chegar no destino, você não chegou no destino. Você não vai ser cobrado pelos quilômetros que andou. Você vai ser cobrado pelos destinos que você alcançou. A sua vida, os seus resultados, a sua fartura, a vida abundante não está simplesmente em gastar tempo e energia ao léu. Está em atingir objetivos específicos. E a gente tem um segundo aprendizado que está vinculado com esse. Um empreendimento, um objetivo que ficou pela metade, se torna um problema nas nossas vidas. Vamos pensar sobre esse mesmo exemplo da obra. Então, uma empresa começou a construir uma obra, gastou muito dinheiro na fundação, usou as melhores técnicas, usou os melhores recursos, mas ficou pelo meio do caminho. E a obra tem fundação, tem estrutura, tem até parede e teto. Mas ela não foi concluída. Não tem instalações, não tem acabamento.
A obra está lá, abandonada. E não é só a perda de tempo, dinheiro e recursos que foi gastado para chegar até aquele ponto na obra. Não é só esse o prejuízo. O prejuízo é que agora aquela obra abandonada, ela se torna um problema para mim. Porque vêm os ladrões e roubam as poucas coisas que estão ali dentro. Aquela obra pode se tornar alvo, e vai se tornar alvo, de intempéries. O mato vai começar a subir, chuva, sol, vai começar a destruir o que já foi construído. E pior, eu posso transformar aquele lugar num lugar onde as pessoas vão lá para usar drogas, por exemplo. Uma obra abandonada. Então, além de perder tempo e dinheiro no processo de construção de algo que ficou pela metade, eu perco dinheiro, tempo e energia para manter aquela obra pela metade. Então são dois aprendizados que a gente tem ocultos nesse texto. Não adianta você construir uma torre pela metade. Ou você constrói toda, ou você não constrói. Por quê? Construir pela metade vai te fazer gastar recursos para chegar até lá e vai te fazer gastar recursos sem colher benefícios de manter uma obra pela metade. Infelizmente, isso acontece na vida de muita gente, que começam objetivos, começam planos, traçam planos e ficam pelo meio do caminho. Um outro exemplo para a gente pensar sobre isso é aquilo que a gente falou sobre o restaurante. Vamos imaginar que uma pessoa, que um empreendedor, abre um restaurante e ele abriu com a melhor das intenções, ele abriu realmente se empenhando ao máximo, fez todas as técnicas para ter o melhor alimento, para ter tudo lá. Mas ele não criou um planejamento estratégico para o seu negócio. Ele não previu a necessidade de capital de giro. E agora, aquele negócio que era um grande sonho se tornou um grande problema, porque ele está caminhando para a falência. Esse empreendedor, ele gastou tempo e dinheiro para construir aquele restaurante, para comprar os maquinários daquele restaurante, para contratar a equipe para aquele restaurante, para comprar os primeiros insumos para aquele restaurante, mas agora o negócio vai à falência. E não só o que ele gastou até aqui vai virar um grande prejuízo, mas também os custos que ele vai ter para fechar a sua própria empresa. Para rescisão de todos os funcionários, para pagar financiamentos e dívidas que foram geradas, o custo, o dinheiro perdido de ter que vender os equipamentos abaixo do preço que comprou, e a vergonha, como diz o texto, de ficar pelo meio do caminho. Se você cria e vai na força e na coragem, eu acredito que você pode ter feito isso com a melhor das intenções, empenhado em realmente avançar e entregar o melhor que você tem. Mas se você quebra a lei universal do dinheiro, você está fadado à miséria, como o texto de Provérbios nos ensina. Quem falha em planejar, planeja falhar. Não queime etapas. Procure ajuda. E é exatamente isso que a gente encontra no terceiro versículo que eu trago para você. Vamos ver o que está lá em Provérbios, no capítulo 20, versículo 18. Olha só. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Eu até entendo que você possa não saber, não ter ferramentas para fazer um plano. Seja um plano para abrir uma empresa, ou seja um plano para gerir bem as suas finanças. Um orçamento familiar. Eu até entendo que você não tenha. Procure alguém que te ajude. Você não precisa saber tudo sobre tudo. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Quando eu vou traçar planos e objetivos para a minha vida, naquilo que diz respeito a finanças, eu sou expert, eu mesmo faço. Naquilo que diz respeito à reforma do estúdio, por exemplo, a comprar equipamentos de iluminação, eu recorro a quem sabe, porque eu não sei. E eu não posso perder tempo, deixar de dedicar o tempo que Deus me deu para estudar mais e me tornar ainda melhor sobre finanças, para perder tempo aprendendo sobre iluminação, para pesquisar sobre câmera. Não, eu contrato alguém que já é muito bom nisso e que vai me dar uma solução pronta.
Busque conselheiros, busque mentores, busque ajuda, tenha sabedoria. Como a palavra nos ensina, na multidão de conselheiros existe sabedoria. Nas opiniões contrárias existe sabedoria. Planos bem elaborados, que é o nosso objetivo, que são esses os planos que nos levam à fartura, eles precisam de conselheiros. Quando você pensa e traz isso para o contexto familiar, se você é casado, trace planos em família. Inclusive, se os seus filhos já são crescidos, já têm idade para ter entendimento, inclua-os no contexto de planejamento familiar, de orçamento familiar. Se eles são muito pequenininhos, não têm discernimento, não é o momento ainda. Mas faça isso em parceria, em alinhamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge. Afinal de contas, como andarão dois juntos se não estiverem indo para o mesmo lugar? Ter boas pessoas do seu lado, certamente, vai tornar os seus planos muito mais bem elaborados, e são esses os planos que vão te conduzir a uma vida abundante. Então vamos recapitular o que a gente já aprendeu até aqui. A gente já aprendeu que existem 3 níveis: 0 planos, planos mal elaborados e planos bem elaborados. E o que nós queremos é planos bem elaborados. A gente também aprendeu que todo plano precisa nos dar clareza para o destino. Eu preciso ter um objetivo específico e preciso mapear o máximo possível o que é necessário para atingir esse objetivo. Tornar isso claro, visível. Algo que antes estava escuro, que eu não conseguia olhar muito bem, eu vou tornar o mais claro possível. 3. A gente aprendeu que um bom plano, ele precisa levar em consideração recursos e métodos. O que eu preciso fazer, né, e o que eu preciso ter para atingir esses objetivos. Mas também precisa levar em consideração ameaças e oportunidades, fatores externos. O que está fora do meu controle, mas que eu preciso mapear e está pronto para enfrentar ou para aproveitar no caso de oportunidades. A gente também aprendeu que conselheiros contribuem para o crescimento, porque nem todo mundo sabe de todas as coisas. Então eu aproveito o melhor que eu sei e trago pessoas que têm conhecimentos complementares para crescermos juntos. E aprendemos também que esse processo ele é rotineiro. Você não cria um plano e deixa lá na gaveta e esse plano vai ser para sempre. Porque todo dia as coisas mudam, então você precisa estar revisitando esse plano, fazendo adaptações e ajustes. Num plano estratégico, você vai revisitar num prazo maior, a cada 1 ano. Num plano tático, você pode revisitar num prazo maior, a cada 6 meses. Num plano operacional do dia a dia, você vai estar, às vezes, revisitando toda semana. Então, por exemplo, para um orçamento familiar, a minha sugestão é que pelo menos uma vez por semana você tire ali 30 minutinhos, né, junto com a sua família, para ver o que aconteceu na semana e ver as decisões que precisam ser tomadas para a próxima semana. Inclusive, um bom exemplo de planejamento foi ensinado por Jesus na parábola das 10 virgens e do noivo que estava chegando de viagem. O que essa parábola diz? Que existiam 10 moças. 5 são chamadas de prudentes, e prudência tem tudo a ver com planejamento. 5 são chamadas de insensatas. Elas foram para o cais esperar o noivo que estava vindo para fazer uma festa. 5 delas se planejaram, pensaram, poxa, o noivo pode demorar. Então eu vou levar a minha lamparina, né, que na época era iluminada com óleo, e vou levar uma vasilha de óleo extra. Porque se demorar muito, a lâmpada vai acabar o óleo e eu tenho como repor. As insensatas quiseram pular a etapa e serem apressadas e só pegaram a lamparina e foram. O que acontece é que aquele noivo, ele demorou muito para chegar. E quando ele estava chegando, que o barco dele ia se aproximando, o azeite das lamparinas acabou. Estava no pontinho de acabar. E aí as insensatas tiveram que comprar mais azeite. Saíram do porto para ir comprar mais azeite. Enquanto que aquelas que eram prudentes e se planejaram, colocaram, simplesmente reporam com os recursos que elas trouxeram, porque elas já tinham mapeado que isso era uma ameaça. Não, pode ser que demore.
Eu não tenho um controle sobre o vento, sobre o mar, pode ser que atrase, então eu vou preparado, né? Resultado, quando as 5 moças insensatas voltaram, a festa já tinha começado, o noivo já tinha chegado e as portas já estavam fechadas. Então elas perderam a grande oportunidade por não terem se planejado e se preparado previamente. Olha, eu quero deixar claro que eu não quero forçar uma interpretação do texto fora do contexto, tá? O que Jesus quer ensinar, o objetivo de Jesus ao ensinar essa parábola, não é falar de planejamento, é falar sobre o encontro dele com a noiva, quando Jesus vai voltar em grande glória e encontrar com a sua igreja. Esse é o objetivo da parábola. Mas eu não vejo problema de uma boa história a gente tirar outras lições importantes. Então, olhando sobre essa outra ótica, eu consigo enxergar a vinda do noivo como sendo esse objetivo final, como sendo esse destino, como sendo a vida abundante, a vida farta. As moças que estavam ali preparadas, né, que tiraram tempo e pensaram, poxa, o que pode acontecer? Quais são as possíveis ameaças? O que eu preciso levar para estar pronta para aproveitar oportunidades e tudo mais? Elas são as moças que fizeram um planejamento bem elaborado. E as demais moças, as outras 5, que são as insensatas, são aquelas que se apressaram e que por isso foram conduzidas para a miséria. A fase de planejamento é fundamental para a boa execução de qualquer trabalho ou de qualquer projeto. E aí você pode me perguntar, Cadu, por onde eu começo? O primeiro passo é você ter clareza do destino. Não tem como criar um mapa se eu não sei para onde eu estou indo. Então, o primeiro passo é, cara, para onde eu estou indo? É sair da síndrome do deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assumir a responsabilidade pelo seu destino. Lista esses objetivos específicos nas mais diversas áreas da sua vida. Você vai criar planos para cada um desses objetivos. Pensando nessa analogia do mapa, se eu não tenho um destino claro, eu não consigo traçar um mapa. Mas se eu não tenho a clareza de onde eu estou hoje, eu também não consigo traçar uma rota. Imagina você colocar no GPS lá, eu sei para onde eu quero ir para o endereço tal, no lugar tal e tal lugar. Mas você está num lugar que está fora de área do GPS, ali o satélite não está pegando direito e não consegue marcar o ponto de início. O GPS não vai dar uma rota. Porque você precisa do destino, mas precisa também ter o sinal, ter clareza de onde você está, para traçar um caminho, um mapa, a melhor rota para chegar até ali. Então, se por um lado você precisa listar, se o primeiro passo é listar onde você quer chegar, o segundo passo é ter clareza de onde você está. E trazendo isso para o universo das finanças, você precisa saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, quais são as dívidas. Lista tudo isso. Existem ferramentas que podem te ajudar nisso. E ao longo de todos esses vídeos, né, e eu pretendo trazer muito mais, eu vou trazendo bastante ferramenta aqui. Não tem como, não tem tempo hábil para eu entregar, por exemplo, nesse vídeo todas as ferramentas. Porque aqui a gente está falando, por exemplo, na visão de destino, no GPS do investidor, planejamento de aposentadoria, quando eu quero me aposentar, com qual padrão de vida eu desejo me aposentar, o que eu preciso fazer para chegar até lá. A gente está falando também, por exemplo, na Torre das Conquistas. Quais são as conquistas que eu desejo ter ao longo da vida? Tudo isso são ferramentas que te ajudam nesses passos. Pensando na situação atual, em coletar as informações necessárias do agora, a gente está pensando aqui no Pilares da Provisão, que é esse orçamento familiar, que já faz parte dessa rota. A gente está pensando em acompanhar essa rota através do patrimômetro. Então, saber e ter essas ferramentas à mão vai seguramente te levar para o próximo nível, vai te conduzir para a fartura, vai te conduzir para uma vida abundante, vai te conduzir para ter dinheiro no final do mês e conquistar os teus sonhos. Mas se você não traça planos, se você não tem clareza do destino, se você não tem clareza de onde você está, não vai funcionar. Você vai continuar limitado, impedido e seguindo o fluxo da boiada. Bora, vai indo, a galera vai indo, eu vou indo atrás. O problema é que essas pessoas não estão indo para onde você quer ir.
Assuma a responsabilidade pela sua vida e não transfira essa responsabilidade para Deus. Não diga assim, mas Deus tem o controle da minha vida. Será que Deus tem o controle da sua vida? Você segue os princípios que Ele te ensinou na palavra? Você se dedica a aprender esses princípios? Você traça planos como Ele traçou? Você é diligente como Ele é diligente? Você é generoso como Ele é generoso? Você é grato como Ele é grato? Deus deu para você o livre arbítrio. Então quem tem o controle da sua vida é você. Deus entregou esse controle. A única coisa que nós temos e que podemos ofertar ao Senhor são as nossas escolhas. Porque tudo mais é dele. O nosso fôlego de vida é dele. Mas as nossas escolhas são nossas. E no momento que nós temos o coração rendido a Cristo, quando nós dobramos o nosso joelho, o nosso espírito, o nosso coração a Cristo, aos pés da cruz e dizemos, Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. Isso é uma escolha que eu oferto ao Senhor, mas não é que eu transfiro ao Senhor. Cabe a nós escolher, traçar planos bem elaborados, que vão nos conduzir a viver o propósito dele nas nossas vidas, ou seguir a maré e não deixa a vida me levar, a vida leva eu, e correr o sério risco de chegar lá no final e ver que não valeu a pena. E com isso, a gente chega ao final da aula de hoje. E como eu costumo fazer em todos os vídeos, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Te agradecer porque isso para mim é um combustível, isso deixa claro de que você está comprometido com você, com a sua família e com Deus. Comprometidos em chegar a uma vida abundante, comprometido em viver o propósito de Deus, comprometido em ter dinheiro no final do mês e não o mês no fim do dinheiro. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu estou comprometido em te entregar conteúdo toda semana. Faço com muito carinho, com muita dedicação para te entregar o melhor possível. Se esse vídeo ele foi importante para você, deixa o teu joinha, o teu curtir. Isso é uma forma que você tem de me ajudar ao longo da minha caminhada também. E deixa o teu comentário, o teu testemunho, o teu depoimento, as tuas dúvidas. Isso aqui não é para ser um monólogo, mas que a gente possa fazer da área de comentários aí um grande fórum, aí, um bate-papo saudável de crescimento. Compartilha também esse vídeo no grupo da família, né? Manda o link aí para pessoas queridas, para a gente fazer desse vídeo uma corrente do bem, uma forma de ajudar outras pessoas. Ok? Estamos juntos também nas outras redes sociais. Você pode dar um pulinho lá no Instagram, @CaduBacelar, ou lá no Facebook, @CaduBacelarFinanças. Vai ser um prazer poder conversar com você por lá também. Um forte abraço, fica na paz de Deus e fui!